HGRU11, o Fundo de Renda Urbana da Pátria. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 1º de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as operações em abril de 2018, tem um patrimônio líquido total de 2,9 bi, a cota patrimonial a R$ 125,74, 2,8 bi de valor de mercado, uma liquidez na B3 de 3 milhões e 500 mil reais. Na data que eu gravo aqui com vocês, o HGRU11 cota na B3 a R$ 124,95, fazendo um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,78%. A cotação em dezembro de 2024 chegou aos R$ 101,64. Desde então, o fundo buscou uma recuperação, inclusive já superando aquele valor de R$ 116,70 lá de setembro de 2024, chegando aos R$ 124,95. A última distribuição do fundo foi extraordinária, distribuiu R$ 1,55, valor este que será pago agora, no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,24%, anual de 9,89%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGRU11, teria hoje R$ 1.139,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme o gráfico aqui do Investidor 10, o HGRU11 supera apenas o IPCA e o IFIX, mas fica ainda bem aquém do CDI, dando uma rentabilidade no período de 13,99%, do CDI 25,31%, do IPCA 9,41% e do IFIX 10,17%. Então, mesmo com esta recuperação do HGRU no mercado secundário, é importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade, porque desde abril de 2024 o fundo declinou a linha do CDI e não mais se recuperou, superando apenas agora, em maio de 2025, o IFIX e também o IPCA. Então, ponto de atenção. Voltando aqui para o relatório, o fundo tem em seu portfólio 104 imóveis, 23 inquilinos, uma BL total de 612 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 9 anos e meio, 0,8% de vacância física e financeira, um preço médio do portfólio a mercado de R$ 4.608,40, um aluguel médio do portfólio de educação de R$ 63,76, um aluguel médio de locação do portfólio de varejo de R$ 30,75. A gestão comenta aqui que o resultado em maio de 2025 do HGRU11 foi de R$ 1,09 por cota, que levou a um resultado de aproximadamente 87 centavos por cota. O rendimento anunciado foi de 90 centavos por cota, pago agora no dia 13 de junho de 2025. Em relação às movimentações, a gestão destaca que não houve movimentações de locatários, permanecendo a vacância física e financeira do fundo na casa de 0,8%. Em relação ao desenvolvimento lá do Passeio Dutra, alcançou um avanço físico acumulado de 38,01% e a alavancagem financeira do fundo corresponde hoje a 6,3% do portfólio. Em relação às movimentações do portfólio, pessoal, houve aqui um resultado interessante. O fundo comunicou ao mercado no dia 6 de junho de 2025 a venda lá do imóvel Santo Alberto, um ativo educacional locado para o INSPER. Segundo a gestão, a venda total se dará num preço de 170 milhões, 69% acima do valor patrimonial e 34,8% acima do custo total investido. O pagamento será distribuído em 7 parcelas equivalentes de 24 milhões e 200 mil reais, sendo a primeira parcela recebida em maio pelo fundo na assinatura do documento e impactará o resultado do fundo de 9 milhões e 900 mil reais, de 43 centavos por cota. Então, excelente resultado aqui em relação à venda deste ativo para o cotista do HGRU11. Segundo a gestão, as demais parcelas serão recebidas semestralmente, sendo corrigidas por IPCA mais 4,5% ao ano. Segundo a gestão, ainda haverá um rendimento extraordinário da venda em relação a este ativo, com distribuição no final do semestre. Então, é bem provável que esta distribuição agora de R$ 1,55 já inclua aí neste rendimento este lucro de 43 centavos por cota. Veremos então quais serão as próximas distribuições do fundo, se ele já realizou essa distribuição agora em julho de 2025 ou se realizará a distribuição lá em janeiro de 2026.
O fato é que o fundo consegue uma venda com valor acima do patrimonial em 69%, propiciando ao cotista um lucro extraordinário de 43 centavos por cota. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, no mês de maio de 2025, ele rendeu 0,2%, o IFIX 1,4% e o CDI bruto 1,1%. Nesta distribuição de 90 centavos por cota para maio de 2025, ele produz um yield na patrimonial de 8,6% e na cota mercado de 8,8% anualizado. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um resultado total de R$ 25.293.000, subtraídas as despesas de R$ 5.010.000, chegando a um resultado distribuível de R$ 20.283.395, um resultado distribuído de R$ 20.914.222. O fundo tem uma receita recorrente de R$ 1,08, o que, subtraídos os 22 centavos aqui de despesas recorrentes, subtraídos também os 3 centavos de lucro retido, chegando a um resultado distribuído de 90 centavos por cota. A reserva decresceu um pouquinho, saindo lá de R$ 1,17 em abril de 2025 para agora R$ 1,14 por cota em maio de 2025. Em relação à carteira aqui do fundo, ele possui um passivo total de 409 milhões referente à aquisição de imóveis, sendo 129 milhões a ser pago no curto prazo, em até 12 meses. Ele tem 2,8 bi em imóveis, 175 milhões em FIIs, 148 milhões em CRIs, 113 milhões em LCIs, 18 milhões em renda fixa, tem aqui 24 milhões de obrigações, além de 409 milhões de aquisições, chegando a um patrimônio líquido total de 2 bi 921 milhões. De parcelas a pagar em até 12 meses, o fundo tem 129 milhões e 800 mil reais, de parcelas a pagar superiores a 12 meses, 279 milhões e 400 mil reais. Em relação ao saldo devedor total de CRIs, ele tem um montante para amortizar agora em 2025 na casa de 6,3%, de um montante de 183 milhões, formando agora 10 milhões e 840 mil reais para pagar em 2025. Em relação à carteira de ativos aqui do fundo, ele segue com 21,3% da receita contratada indexada aqui ao varejo alimentício. Na distribuição geográfica, ele tem 49,1% distribuído aqui no estado de São Paulo, mas conforme verificamos aqui no gráfico, no mapa aqui do Brasil, o fundo se encontra bastante diversificado em todas as regiões do Brasil, inclusive na região norte e também na região nordeste. Ele tem no seu portfólio 104 ativos diversificados em mais de 16 estados e mais de 600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância, o que é excelente e produz segurança para o cotista. Em relação à alocação por segmento de locatários, 49% da exposição segue aqui para o varejo alimentício. O maior inquilino do fundo é o Carrefour, com 23% das exposições alocadas a este inquilino, 83% dos contratos atípicos, 17% deles típicos. Ele tem uma indexação ao IPCA de 95% das receitas. Em relação aos reajustes, ele tem 2% agora para reajustar em julho de 2025, 23% das revisionais em 2025, 0% dos contratos vencendo agora em 2025, 7% vencendo em 2026 e a vacância segue lá na casa de 0,8%, tanto a vacância física quanto a vacância financeira. Em relação à vacância aqui do fundo, segue lá com o Dutra 107, formando 23% de vacância física neste imóvel. O maior imóvel do fundo segue o IBMEC lá no Rio de Janeiro, formando um total de 8 mil metros quadrados de ABL, correspondente a 4,62% do valor patrimonial aqui do fundo. Em relação à evolução das obras lá no Dutra 107, a gestão comenta que alcançou um avanço físico de 38,1%, com instalações de brinquedos e também com intervenções na área de comunicação visual e equipamentos de segurança do condomínio. Todas essas situações que impediram um maior avanço da obra, mas ela chega lá em 38%, mas um pouco aquém ainda do previsto. Segundo a gestão, era para estar agora no previsto na casa de 55%, ainda num percentual um pouco aquém daquele previsto, de uma obra total de 8 milhões e 700. Em relação à alocação do fundo
para os fundos imobiliários, ele tem aqui a maior exposição, 3% do PL, com o FCFL11, mas ele tem aqui também o SPVJ, o JFLL, o TEVRI, o CNIP e também o RBVA11, chegando a 6% do PL do fundo alocados aqui em fundos imobiliários. Em relação à liquidez do fundo, ele segue lá na casa de 3,5 milhões ao dia, um giro de 42,2%, e ele segue crescendo lá no número de cotistas, chegando a 219 mil agora em maio de 2025, o que é excelente. Perfeito, pessoal? De HGRU11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.